Então, aluno, conforme prometido, vamos falar agora da força resultante, né, da segunda lei de Newton, sem entrar ainda em detalhes das interações, né, estou falando de uma forma geral, né, sobre força resultante e tal. Nas próximas aulas a gente vai ver a aplicação disso e, especialmente, né, como que se dão essas interações. O que que é a força gravitacional, o que que é a força normal, né, força de tração, né? Então, nós vamos ver todas essas situações com mais detalhes nas próximas aulas. O que vale aqui é um método, tá? Então, eu estou ensinando aqui um método. Deixa eu só clarear aqui mais o ambiente um pouquinho. Aí, show, tá? Então, nós vamos fazer uma espécie de entender o método da segunda lei, tá? Mas, para isso, eu vou revisar um pouquinho sobre o que é força, tá? Ou, pelo menos, como medir força, tá? Uma das formas de medir força. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um objeto, tá? E amarro esse objeto a uma mola. E aqui eu coloco um sistema para eu poder segurar essa mola. Tá? Aí eu atuo, e isso aqui está preso, tá? Deixa eu só desenhar aqui, isso aqui está preso. Aí eu atuo a fim de puxar essa mola para cá. Tá? Então, eu estou realizando um esforço. E esse esforço vai deformar a mola, né? Então, vai deformar a mola aqui. Tá? Então, isso aqui vai ter uma deformação da mola. Ou seja, o meu esforço vai ser suficiente para equilibrar um puxão que a mola vai exercer também. Né? Se eu pegar um elástico, deixa eu só pegar aqui que ele tá preso aqui também. Acho que o exemplo está na prática. Daqui a pouco vocês ouvem um estalo aí e eu... Aqui, pronto. Então, se eu pegar um elástico e puxar, vou até tentar fazer aqui melhor. Vamos dobrar isso aqui. Ó. Então, aqui está preso. Aqui está preso. Essa mão aqui está presa. Aí eu vou puxar. Ó. À medida que eu vou puxando, eu vou sentindo uma resistência ao puxão da própria mola, do próprio elástico. Tá? Então, o esforço que eu tenho que fazer para manter o elástico nessa posição se contrapõe a uma resistência do próprio elástico em não querer ser esticado. Tá? Então, esse esforço pode ser medido em relação à resistência que o elástico tem, ou a mola, em não ser esticado. Então, eu vou associar isso aqui a uma força. Olha, eu tenho que fazer uma força para permanecer naquela posição esticada, né? A mola deformada. E a mola também vai fazer uma força a fim de manter-se não tão deformada assim, né? Ou pelo menos para que naquela deformação a pessoa que esteja puxando mantenha a atuação do esforço. Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a medição do esforço por uma deformação da mola. Tá? Experiências mostram que a força da mola é proporcional à deformação. Proporcional à deformação. Então, quanto mais eu esticar, maior tem que ser o esforço para eu manter esticado. Então, quando você for à academia e carregar somente o peso, o seu esforço é constante, porque somente
aquela massa, né, aquele peso, está querendo cair por causa da gravidade e você está suportando aquele peso com esforço. Agora, se você está puxando uma mola, à medida que você deforma, maior tem que ser o esforço para continuar deformando. É o que está escrito aqui. A força da mola é proporcional à deformação. Tá? Então, com isso, eu posso associar a medida do meu esforço com a medida da deformação da mola. Então, a gente acabou de criar um instrumento chamado dinamômetro. Tá? A gente acabou de criar esse instrumento aí chamado dinamômetro. Ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, para medir o peso desse objeto aqui, M. Então, eu penduro esse objeto, verifico a deformação, causada por esse peso. Sei lá, eu quero medir a massa de um bebê, né? O peso de um bebê, ver se ele está saudável. Então, eu penduro esse bebê numa mola, né? E aí eu vejo quanto que deforma. Ah, deformou 1 centímetro. E os meus testes para aquela mola mostraram que 1 centímetro equivale à massa de 1 quilograma. Então, aquele bebê tem 1 quilograma. Não sei se isso é saudável. Ah, não, deformou 3 centímetros. E para os meus testes, cada centímetro corresponde a 1 quilograma. Então, eu tenho 3 quilogramas. Tá? Então, eu já posso verificar o método da aplicação da segunda lei de Newton. Qual que é? Eu verificar as forças que estão atuando. No caso aqui, eu vou ter o peso e vou ter a força da mola, né? Aí eu verifico, está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, o somatório de forças tem que ser 0, porque está em equilíbrio. Tá? Beleza? No caso aqui, esse equilíbrio vai ser o repouso, né? No caso, vai ser o repouso, mas eu poderia ter o equilíbrio em MRU. Tá? A gente já discutiu isso na última aula. Então, esse dinamômetro é justamente a medida da força. Ó, dina é força, vem de dinamis, né? E mômetro é medida, especialmente metro, né? Eu vou até melhorar isso aqui. Dínamo. Vamos riscar aqui. Dínamo é força e metro é medida, tá? Medida. Então, o dinamômetro é um instrumento, normalmente de mola, tá? Feito para medir força. Cuidado! Por mais que aqui eu esteja utilizando o dinamômetro para saber a massa, eu tenho que analisar o peso. E do peso tirar a massa. Então, uma balança não serve para medir força. Uma balança serve para medir massa. Tá? Pode ser que a minha balança seja construída por vários dinamômetros, enfim, por um sistema de molas. E aí eu vejo a deformação. Eu piso numa plataforma, deformo aquelas molas, e aí a balança mede a força que aquelas molas estão exercendo. Pode ser feito isso? Pode. Mas aí eu estou medindo a força, tá? E aquela balança está funcionando como um dinamômetro. Ela está medindo peso, na verdade. Ela indica a massa. Por isso que a gente chama de balança, mas na real, ela não é uma balança. Tá? Ela é um dinamômetro. Ela indica a massa. Ok? Ah, não. Agora eu quero ver uma balança de pratos. Uma balança de pratos não trabalha com deformações de mola. Não é um dinamômetro. Então, ali eu tenho, de fato, a medida de massa. Então, quando você vai na farmácia lá, vai à farmácia, e sobe numa balança, e aquela plataforma pressiona um conjunto de molas, na verdade, aquilo é um dinamômetro. E está medindo peso. Só que como ela está calibrada com a gravidade, a gente vai ver o que é o peso mais para frente e tal. Como ela está calibrada com a gravidade terrestre, ela pode indicar uma massa razoavelmente precisa. Agora, se você pega essa mesma balança
e leva para a Lua e sobe na Lua, com os mesmos trajes, né, tudo bonitinho, você vai verificar que ela vai indicar um valor diferente da massa. Mesmo que a massa de um sistema, né, um corpo, seja imutável em qualquer lugar do espaço. Então, por que deu valor diferente? Porque, na verdade, ela não mede massa, ela mede força. É um dinamômetro. Indica massa, mas mede força. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu estou indicando a massa do bebê pela deformação, tá? Mas, no fundo, eu estou medindo o peso dele. Calibro esse peso para a gravidade local, tá? E aí a gente trabalha com a massa. Tudo bem? Então, é uma medida indireta de massa, diferente da balança de pratos. Então, dito isso, fica a ressalva aí, né, de medir força, tá? Então, eu posso estudar os sistemas em equilíbrio, né, com isso aqui, por exemplo, ó, eu tenho um sistema aqui, né, tenho uma massa, M, né, aplico 1, 2, 3 forças para cá, né, então 3 unidades de força para cá, ok? Aplico 1, 2, 3, 4 unidades de força para cá. Então, 3 unidades de força, 4 unidades de força. E aplico aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 molinhas para cá. 5 unidades de força para cá. E aí eu percebo que esse sistema permanece em repouso, ou seja, equilíbrio. Então, o somatório de forças aqui é igual a zero, por isso que eu garanto que isso é vetorial. É como se eu tivesse o sistema assim, ó. 3 unidades de força, que a gente já discutiu na última aula, no sistema internacional pode ser o Newton. 4 unidades de força para cá. Unidade de força para cá, que eu estou chamando de Newton já, né? E 5 para cá. 5 newtons para cá. Tá? Que é o mesmo que escrever isso aqui, ó. 3, 4 unidades de força e 5 unidades de força. 5 newtons, tá? É a mesma coisa. Então, eu fechei um polígono, então a resultante aqui é zero. A gente viu isso lá na aula de vetores. Quando eu fecho um polígono, eu tenho a resultante zero. Tá? Tenho a resultante zero. Então, isso aí é o jeito que a gente mede força. A gente ainda não entrou nos detalhes da aceleração, né? Perdão, do tipo de força. Tá? Mas agora eu sei medir força com um dinamômetro. Tá? E uma vez que eu sei medir força, eu sei também ver a direção dessa força. E aí eu faço o somatório vetorial. Tá? Aplicamos primeiro no caso de equilíbrio. Então fica fácil entender essas relações de força no caso de equilíbrio. Mas quando eu estou querendo verificar a variação da quantidade de movimento, e aí? Não é equilíbrio. A gente viu que o impulso é a força atuando num pequeno intervalo de tempo. Eu posso até escrever esse pequeno intervalo de tempo como deltinha t, como a gente já vem caracterizando, né? Aqueles intervalinhos pequenos, 1 milésimo de segundo, 1/10 de milésimo. E a gente viu que esse impulso ele é responsável pela variação da quantidade de movimento. Tá? Ele é o delta Q, ou delta P que eu estou usando, né? Então, isso aqui é a variação. Espera aí que variação não está aparecendo, mas daqui a pouco vai aparecer. Da quantidade. Opa, espera aí que a tela a tela caiu aqui, eu vou colocar de novo. Pronto, voltou. Quantidade de movimento.
que a gente também chama de momento linear, né? Momento linear. Tá? Momento linear. Ok? Então, veja, eu tenho aqui aquele exemplo da bola, né? Vamos supor até que a bola nem esteja na Terra. Vou até tirar essa linha de referência, tá? Porque os vetores, eles independem, né? E aqui está a minha bola. Ela tem uma massa m. Aí eu apliquei o impulso, lembra? Eu apliquei o impulso. E aí a minha bola saiu de um P0, quantidade de movimento inicial, e foi para uma quantidade de movimento final, que eu chamei de PF, né? Tá? E aqui pode ser MV0, né? O V0 não precisa ser zero, não precisa. Porém, a gente não chegou a estudar o que acontece aqui, ó, na transição. Ou seja, como ocorre a taxa de variação de P no tempo. A gente não viu essa transição, a gente só viu o seguinte, cara, estava lá a bola, tranquilo. Ela recebeu o impulso, ela saiu de um estado e foi para outro. Ela saiu de um estado e foi para outro. Como? Como foi essa transição? O que aconteceu nesse ínterim? Aí a gente vai ver como que é a taxa de variação da quantidade de movimento, como que é a taxa de variação do momento linear no tempo. Então, pessoal, essas ideias de taxa de variação, elas vão ser recorrentes demais em física. Tá? Elas vão ser extremamente importantes. Então, se você não sabe taxa de variação, volta lá no ensino fundamental, dá uma revisada, tá? Porque isso é muito importante. Ou então deixa a sua dúvida aí nos comentários e a gente vai tirando essas dúvidas. Tudo bem? Então, eu quero saber o que é a taxa de variação do momento no tempo. É isso que eu quero saber. Tá? Então, interrogação. Primeira consideração aqui, talvez a única que a gente vai fazer, eu vou considerar que a massa da bolinha, né, é constante. A massa da bolinha é constante. Tá? Então, esse meu ΔP, ΔT, ele, no fundo, vai ser M, que é constante, ΔV só, né? Quando eu aplicar a variação aqui no momento, e a massa não varia, então a variação não atua na massa, ela só atua na velocidade. E aqui ΔT. Olha o que apareceu. Olha só o que apareceu. ΔV sobre ΔT. O que é isso? A aceleração. Então, a minha variação da quantidade de movimento no tempo, a minha taxa de variação, é massa vezes a aceleração. Só que nós já discutimos, eu vou até procurar aqui direitinho, rapidinho, quem deve ser esse cara, massa vezes aceleração. Olha aqui quem deve ser. Esse cara, massa vezes aceleração. Ó, massa vezes aceleração, quem deve ser? A força. No caso, força resultante. Então, quando eu tenho uma força resultante, tá? Isso aqui é o somatório de forças, que é a força resultante. Quando eu tenho, agora tudo se encaixa, né? Quando eu tenho uma força resultante, eu tenho uma taxa de variação do momento no tempo. Quando essa força resultante é zero, o meu momento é constante, ou seja, a variação é zero. Perdão, aqui é constante, tá? Constante. Ou seja, a variação do momento é zero, por causa da inércia. Então, por causa da inércia, ele tende a permanecer com o sistema no mesmo estado. Então, esse momento linear ele vai caracterizar o estado dinâmico do meu sistema. Assim como a função posição caracterizava o estado cinemático, esse meu momento
identifica o estado dinâmico do meu sistema. Agora, na situação em que a força resultante não é zero, ela não é zero, ela é quem causa a taxa de variação do momento. Então, eu posso dizer, veja só, a taxa de variação do momento no tempo é igual à força resultante. Vou até escrever assim, ó, força resultante. Se esse ΔT passar multiplicando, eu vou ter o quê? Força resultante vezes ΔT. É ou não é? Mas nós já discutimos que isso é o impulso. Então faz sentido, de fato, faz sentido eu escrever a força resultante como sendo a taxa de variação do momento no tempo. E isso vai dar massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei? Olha só, a força resultante, quando ela é diferente de zero, ela pega o sistema e ela é responsável pela taxa de variação da quantidade de movimento no tempo. Porque se não for a força resultante, não tem um impulso. Então o momento é constante. O momento inicial é igual ao momento final. E uma vez que isso acontece, ele está em repouso ou MRU pela primeira lei de Newton. Pela primeira lei de Newton, que é a inércia, quando o sistema está livre de ação de forças externas, ele permanece em repouso ou MRU. Agora, quando existe uma força resultante, ele tem que sair do repouso ou MRU. Porque a força resultante está intimamente associada ao impulso, e o impulso modifica o estado do sistema. Ele causa um ΔP, ele causa uma variação. E a força é justamente a medida da taxa de variação dessa quantidade de movimento no tempo. Ou seja, a força está intimamente ligada a uma aceleração, ao passo que o repouso e o MRU, a aceleração é zero. Então, o fato de existir aceleração é porque tem uma força resultante. E por que essa segunda lei é importante? A gente viu que a primeira lei é importante para estabelecer os referenciais inerciais. E por que essa segunda lei é importante? Ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Porque uma vez que eu conheço a força resultante, ou seja, todas as forças que atuam sobre aquele sistema, eu determino a aceleração daquele sistema. E se eu determino a aceleração daquele sistema, eu sei determinar a velocidade daquele sistema, velocidade instantânea daquele sistema. Porque aqui é a aceleração instantânea também. E se eu sei a aceleração do sistema e a velocidade do sistema, eu posso calcular a posição do sistema. Posição S vetorial. Ou R, né? Mas pode ser o S vetorial aí também. Então, olha só, a partir do momento que eu sei a dinâmica de forças, eu acho a cinemática. Então, a importância... Aqui não vai caber, né? Esse espaçozinho aí não cabe. Mas é cinemática que está escrito aí. Então, a importância da segunda lei é isso, relacionar as forças com a cinemática. Quando a gente estudou a cinemática, a gente falou o seguinte, pessoal, nós vamos estudar o movimento pelo movimento, o movimento em si. O que causou o movimento? Não interessa para a gente. Agora a gente sabe o que causou o movimento. Foi uma força resultante. Ou uma causa de força resultante ser zero. Ou seja, o sistema estava em equilíbrio, que é o caso do MRU. Então, o que causa o movimento circular? É uma força resultante centrípeta. Senão ele não seria circular. Tá? Mas no movimento circular que não é uniforme, existe outra força. Sim, existe uma força tangencial. Além da força centrípeta, existe a força tangencial. Lembra que no movimento circular a gente dividiu em duas partes. Aquilo que é radial, né, que aponta para o raio, e aquilo que é angular, que ao mesmo tempo é tangencial à trajetória circular. Tá? Então, se eu não tenho um movimento circular uniforme, além de variar a direção da velocidade, eu vou variar também o módulo da velocidade, aumentando ou diminuindo. Mas as equações da cinemática são as mesmas. Então, veja, se eu conhecer as forças que atuam naquele sistema, eu sei qual é a cinemática.
Tá? E é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Tá? A partir de agora, conhecer as forças e aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Só para a gente ilustrar algumas características que vão aparecer por aqui. Por exemplo, eu tenho um sistema massa aqui e eu digo que ele está em repouso. Aí você pensa, cara, se ele está nesse plano inclinado aí, né? Se ele está numa mesa inclinada, sei lá, numa tábua inclinada, essa massa M aí. E o problema está me dizendo que está em repouso. Ou então eu estou olhando e eu vejo que aquele sujeito está em repouso. Eu preciso ver que força é essa. Ou pelo menos que forças são essas que estão atuando. Né? Então, existe uma força que a Terra faz, que eu vou chamar de força-peso. A gente vai entrar em detalhes ainda na força-peso. Existe uma força de contato aqui, que eu ainda não sei como é que é. Né? Então, vou colocar aqui F de contato. Eu ainda não sei detalhes da força de contato. Mas, com certeza, tem que ter uma força para cá. Que é uma outra força de contato, né? Só que a gente tem um nome especial para ela, que é a força de atrito. Tem que ter atrito nesse caso. E a gente vai ver como é que é esse atrito também. Por quê? Porque se não tivesse essa força empurrando para cima, ele ia cair na diagonal. Para baixo, né? Cair para baixo é redundante, mas enfim. Então, se não tivesse uma força assim, com certeza ele ia deslizar assim. Mas eu estou vendo a situação física e ele está em repouso. Então, essa analogia aqui, ó, com vetores na realidade, tá? Vai ser importante para a gente. A gente vai ver um sistema e vai identificar as forças que atuam sobre aquele sistema. E uma vez que identifica, aplica a segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Opa, mas esse caso é repouso, então a aceleração é zero. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Ou seja, não tem variação do momento nesse caso. Não tem impulso nesse caso. Não tem. Ok? Uma outra situação parecida. Eu tenho aqui o mesmo bloco, né? E agora ele desliza. Ele desliza. Aí eu tenho uma força de contato para cá. Contato, que a gente não sabe ainda como que é. Eu tenho a força peso aqui, ó. Opa, para onde que ele está deslizando? Para cá, né? Então, a minha força resultante, ela é aqui. Essa aqui é a minha força resultante. Ó. Ela é igual a zero? Não. Né? Pela regra do paralelogramo, ela não é igual a zero, ela é diferente de zero. Então, existe uma variação da quantidade de movimento no tempo, tá? E ela vai ser massa vezes aceleração. É o que a gente vai aplicar. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, F de contato, que eu vou chamar de FC, mais peso, a gente ainda não estabeleceu referenciais aqui, né? É igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, veja que a segunda lei de Newton ela não define o que é força. Ela não define as interações, ela trabalha o método. Uma vez que eu conheço as interações, eu aplico na segunda lei de Newton. Eu aplico na força resultante. E isso vai ser massa vezes aceleração. Por que neste caso eu sei que é massa vezes aceleração? Porque eu sei que neste caso existe um vetor resultante da soma da força de contato com a força peso. E ele é diferente de zero. Estou vendo o vetor aí. Nem que seja uma visão matemática do problema. Então, neste caso, eu não posso igualar a zero, eu não posso dizer que esse sistema está em equilíbrio. Aí, beleza. Vou calcular, eu conheço essa força, tá? É fácil de conhecer. Conheço essa força, também é fácil de conhecer. Assim que a gente estudar os tipos de interações, nós vamos conhecer isso aqui, que está circulado. A massa é um dado do problema também, eu conheço a massa. Então, quem fica? Fica para calcular a aceleração. Aí eu calculo a aceleração. Vamos supor, eu não sei, né? Na verdade eu sei, mas eu não vou falar ainda. Vamos supor que essa aceleração seja constante. Então eu consigo dizer que isso aqui é um MUV. Então olha só, eu conhecia a cinemática do problema? Não, não conhecia a cinemática do problema.
Eu conhecia as forças. Mas por causa da segunda lei, eu disse que esse sistema é um MUV. Se o A for constante, né? Se o A for constante. Se o A não for constante, né? Aí eu posso ir além, né? Se o vetor for constante, então isso aqui ainda é um MRUV. Né? MRUV. Tá? Movimento retilíneo. Então, a aceleração ela não muda de direção, tá? Ela só tem a componente única, constante, tá? Então, é MRUV. Então, esse é o grande papel da segunda lei de Newton. Tá? Uma vez que eu conheço as forças do sistema, eu aplico a segunda lei e determino a cinemática. Tá bom? Beleza? Esses foram 2 exemplos. E agora nós vamos discutir rapidamente aqui, ó, a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Eu vou supor um sistema isolado. Vou supor um sistema isolado. Tá? 2 partículas. 2 partículas. Tá? Vamos lá. Se o sistema é isolado, eu posso garantir que o somatório de forças externo é igual a 0, né? Então, todas as forças que atuam no sistema, de alguma forma, são internas. Tá? Então, eu vou ver como que são as interações dessas partículas entre si, somente. Não tem ninguém do lado de fora. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu tenho aqui a partícula 1, ela tem massa 1 e velocidade V1. Vetorial, tá? E a partícula 2, ela tem massa 2, velocidade V2. Isso aqui é antes da interação. Lembra? Essas 2 partículas não interagem a não ser com elas mesmas. Não tem ninguém do lado de fora, né? O sistema é isolado, as forças externas são 0. Então, antes delas interagirem, eu tenho um momento de 1 igual a constante, pode ser 0, pode ser diferente de 0. E o momento inicial de 2, né, que eu vou colocar inicial, também é uma constante, não significam que sejam as mesmas constantes. Né? Então, eu vou colocar constante 1, constante 2. Tá? Então, a partícula 1 está lá, bonitinha, no seu estado dinâmico, definido por um momento dela, né? E esse momento é M1V1. Tá? E a partícula 2 também, bonitinha. Ok? Bonitinha. Está lá no seu estado de movimento dinâmico, né? Estado dinâmico, M2V2. Então, esse aqui é constante também, pela inércia. Tá? Beleza. Aí eu vejo assim, ó, após a interação. Então, vamos supor que essa interação seja de contato, elas se chocaram, e eu vejo o que aconteceu depois da interação. Tá? Após a interação, o que eu tenho, então? P1 final é M1. Aí eu vou colocar aqui, ó, V1 linha. Ele alterou a quantidade de movimento. E o P2 final, né? Vai ser M2, V2 linha. Mudou também a velocidade após a interação. Aí eu faço várias experiências com essas 2 bolinhas interagindo. Às vezes uma está parada, a outra vem, bate, para e empurra essa. Às vezes as 2 vêm, bate e param. Às vezes uma bate na outra, gruda e as 2 saem juntas. Tá? Então eu faço um monte de experimento em relação a essas interações, que podem ser de várias maneiras. Várias maneiras. Né? Como eu citei algumas, né? Às vezes as 2 vêm, batem e voltam do jeito que elas vieram, só que na velocidade contrária. O importante é o seguinte: houve variação da quantidade de movimento
na interação. E a gente sabe que isso foi causado por uma força. Então, na interação, enquanto elas estavam interagindo, deformando lá para depois voltarem, ou, né, elas batem, aí interagem, grudam e depois saem juntas, ou essa bate, aí deforma, essa aqui para e essa vai, qualquer que seja o experimento que eu faça, tá? Num sistema isolado, eu meço essas quantidades de velocidade final e meço essas essas quantidades de velocidade inicial. E verifico que num sistema isolado, pelo fato das forças externas não atuarem, a variação da quantidade de movimento total do sistema é zero, o que era de se esperar. Por que era de se esperar isso? Porque se o sistema tem força externa resultante nula, então o sistema não varia a quantidade de movimento dele no tempo. E eu estou chamando isso de quantidade de movimento total. Significa que M1V1 mais M2V2 menos M1V1' mais M2V2', que é a variação da quantidade de movimento, né? É igual a zero. Tá? Se você quiser ser mais preciso, você põe assim ainda, ó. Porque esse aqui é o final, né? Final, e esse aqui é o inicial. Mas como é zero, tanto faz eu colocar o sinal ali. Então, quando a variação da quantidade de movimento total do sistema é zero num sistema isolado aqui, né? Pelo fato da força resultante externa ser zero, eu digo que o momento linear total se conserva. Então, um dos casos da quantidade de movimento linear se conservar é esse, em que o sistema é isolado. Por quê? Porque a força externa sobre o sistema é nula, então não pode haver variação da quantidade de movimento deste sistema. Então, a soma das quantidades de movimento de cada partícula do sistema, no início, tem que ser igual à quantidade no final. Né? Simplificando aqui a matemática, eu tenho o seguinte, ó, P1 mais P2 no início tem que ser igual a P1 mais P2 no final, que eu estou simbolizando depois da interação por esse linha. Tá? Por quê? Porque a variação da quantidade de movimento total no sistema tem que ser zero, porque o somatório de forças externas é zero. Se o somatório de forças externas não tem ninguém para variar o estado dinâmico desse sistema. Se ninguém varia o estado dinâmico desse sistema, as interações internas também não variam o estado dinâmico do sistema. Elas podem variar de cada partícula, mas a do sistema, não. Então, as interações internas não alteram o estado dinâmico do sistema. É como você querer empurrar uma caminhonete a partir da caçamba. Tem um vídeo assim, né? O cara dentro da caçamba, aí ele empurra a caminhonete. A caminhonete não vai sair do lugar. Porque as interações internas dessas duas partículas não podem alterar o estado dinâmico do sistema, que é em repouso. A caminhonete está em repouso, eu não vou conseguir empurrar. Agora, quando eu me comporto como um agente externo e empurro a caminhonete, aí sim. Aí eu posso alterar a quantidade de movimento daquela caminhonete.
tá? Mas internamente, não. Beleza? Então, as interações internas não alteram o estado do sistema. E outra, se eu considerar o sistema, ainda que eu esteja do lado de fora da caminhonete, se eu considerar o sistema como a caminhonete e eu empurrar a caminhonete, eu posso alterar o estado da caminhonete, o P da caminhonete, e ela vai alterar o meu P, tá? A gente vai ver como. E mesmo assim o sistema permanecer em equilíbrio, né? Vamos supor lá, você está numa pista de gelo. Aí vem o seu coleguinha e você dá umas mãozinhas assim bonitinho, e aí um empurra o outro, um, dois, três e vá! Aí cada um sai para um lado assim, ó, escorregando. Então vocês alteraram o estado um do outro do sistema, mas um do outro, né? No sistema. Mas o sistema todo ele permanece do mesmo jeito. Tá? Ele permanece do mesmo jeito. A gente vai entrar em detalhes mais para frente quanto a isso, né? O sistema de várias partículas. Assim que a gente entender bem como que essas forças atuam em uma partícula só, tá? Mas a gente vai ver isso com mais precisão, que é, por exemplo, um sistema estando em MRU, tá? O sistema estando em MRU. Aí ele vai permanecer em MRU pela inércia. Mesmo que as interações internas das bolinhas lá sejam uma bagunça. Se aquelas interações não alterarem externamente o sistema, né, o momento, por exemplo, uma combustão altera, mesmo que seja interna, ela altera o estado do sistema, tá? Porque eu tirei energia de fora, né? Vamos dizer assim. Eu empurrando a caminhonete, eu estou também tirando energia de outra forma. E a gente vai entender esses detalhes mais para frente. Mas eu quero dizer o seguinte: quando as interações internas não alteram o sistema externo, esse sistema como um todo permanece MRU. E a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Só para ilustrar um caso assim, é esse, ó, partícula 1, partícula 2, aqui a massa M1 e aqui a massa M2. Vamos supor que a massa M1 é igual à massa M2. Vamos supor. Ele, cara, vem com velocidade V1 e esse cara vem com velocidade V2 assim. Vamos supor que o módulo da velocidade é igual ao módulo da velocidade V2. Tá? Vamos supor. Então, existe um ponto nesse sistema, que vai ser exatamente aqui no centro, que a gente vai chamar de centro de massa. Esse ponto vai ser uma ideia, a gente vai detalhar isso, tá? Não se preocupe, eu só estou adiantando. Esse ponto ele vai ser uma ideia de que toda a massa do sistema está concentrado nesse ponto. Então, essas forças externas que eu estou calculando aqui, elas iriam atuar sobre este ponto. Como elas são zero, e neste caso o centro de massa está em repouso, esse centro de massa tem que permanecer fixo, porque não existe atuação da força externa para tirá-lo do repouso. Então, essas duas partículas, 1 e 2, vão se mover, o centro de massa permanece constante, elas vão interagir e o centro de massa tem que permanecer constante. Então, um dos exemplos que eu estava dando é esse. Elas vêm, batem, e aí mudam a orientação da velocidade, né? A velocidade antes era assim, quando interagiu, muda a interação a direção da velocidade, reverte, e cada um sai com velocidade. De mesmo módulo, só que sentido contrário. Então, a partícula 1 recebe a velocidade V2, perdão, a partícula 1 recebe a velocidade V2, e a partícula 2 recebe a velocidade V1. Elas trocam de velocidade. Como o módulo é igual uma da outra, então elas saem com as mesmas velocidades com as quais elas se aproximavam. Só que agora elas se afastam. E esse ponto permanece em repouso. Tá? Justamente pela conservação do momento linear. Então, o que, que é? Eu tenho aqui ó, P1 mais P2, né? Isso aqui vai ser igual a P1',
mais P2'. Então, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Aí eu vou juntar 1 com 1 e 2 com 2. Tá? Então, eu vou ter P1 menos P1' igual a P2' menos P1. P2. Perdão, né? Então, esse aqui vem para cá e esse aqui vai para lá. Tá? Olha só. O que é isso aqui? É a quantidade de movimento da partícula 2 final menos a inicial. Então, isso aqui, ó, é delta P2. Tá? E o que é isso aqui? É a inicial menos a final. Então, é menos delta P1. O que está me dizendo essa igualdade? Que o impulso da interação uma com a outra tem o mesmo módulo, só que sinais diferentes. Então, isso aqui é impulso, né? Delta P é numericamente igual ao impulso. Então, o impulso que o 1 faz no 2 é o mesmo módulo do impulso que o 2 faz no 1. Porque as quantidades de momento variam da mesma forma, só que uma varia positiva, a outra varia negativa. Então, uma perdeu o momento e transferiu para a outra, que recebeu esse momento. Então, aqui eu estou vendo que as interações elas são transferências de momento de uma partícula para outra. Só que isso não me interessa somente. Me interessa como que é a taxa de variação, ou seja, a força. Então, se eu dividir isso aqui pelo tempo, que é justamente esse ΔT, é o intervalo da interação, não cabe, né? Esse cantinho aqui é brabo, não cabe. Interação, esse ΔT, eu estou vendo o quê? Que menos a força que a partícula 2 faz na partícula 1 é igual à força que a partícula 1 faz na partícula 2. Esse princípio ficou conhecido como princípio da ação e reação. Então, as forças de interação interna, elas têm o mesmo módulo, só que sentidos contrários. Então, para a gente fechar a aula de hoje aqui, vamos supor que uma luta de boxe. A única regra é o seguinte: ganha o oponente, vamos botar assim, ganha o lutador que aplicar maior força no oponente. É a única regra da minha luta de boxe. Na primeira luta, um dos lutadores acertou um direto assim de direita no nariz do cara. Quebrou o nariz, sangrou o nariz, o sujeito quase morreu, foi a coma e tal. Quem ganhou a luta? Só tem essa regra. Quem ganhou a luta? Pensa aí. O que bateu? O que apanhou? Nenhum? Os dois? Bom, a resposta está mais para os dois ou nenhum. Porque essa interação aqui da mão com o nariz é tão intensa que eu posso desprezar as forças externas, né, na mão e no nariz. Só tem a força da mão no nariz, né? E nós acabamos de ver que pela terceira lei de Newton, a força que a partícula 1 faz na partícula 2 é igual, só muda a direção. Então, a força do nariz na mão é nessa direção e a força da mão no nariz é nessa direção. Mas elas são iguais em tamanho, iguais. É o princípio da ação e reação. Então, ou nenhum ganhou a luta, ou os dois ganharam. Tá? Se essa for a regra. Tudo bem? Então, essa é a ideia da terceira lei. As interações internas, desprezadas as forças externas, tá? Elas são de igual módulo, só que sentidos contrários. Tá? Então, a gente encerra por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver aplicações das leis de Newton. Né?
especialmente a segunda lei, tá? Tudo bem? Então, bons estudos, até a próxima aula, se Deus quiser.